E aí, você tá naquela loucura de parece que eu tenho milhares de coisas pra fazer ao mesmo tempo e não vou dar conta? Você tá nesse clima? Vamos falar sobre isso hoje? Na nossa live de segunda a sexta, 12h30. Gente, pra quem não sabe, eu escolhi fazer live com vocês diárias, né? Semana passada não rolou fazer porque eu fui viajar. Enfim, não deu espaço pra gente fazer a live. Estava na minha muvuca deliciosa com a família, na praia. E daí nós não tivemos espaço para fazer a live na quinta e na sexta. Mas tudo bem, não tem problema, depois eu acrescento elas no fim da nossa jornada. E me digam como vocês estão. Boas-vindas a galera que tá chegando. Boas-vindas. Acabei de abrir a live. Esqueci de avisar a galera do grupo, deixa eu avisar. Pra quem não sabe, eu tenho um grupo chamado Desperta Comigo. É um grupo no WhatsApp, o link está na bio, por sinal. E aí você pode entrar, você pode participar. E a galera mais conectada, eu sempre aviso o pessoal. Aqui, ó, bora pra live? Vou avisar eles agora. Abrimos. Enquanto isso, o Instagram vai chamando o povo, galera que tá chegando. Boas-vindas, Ari, boas-vindas, Van. Como é que vocês estão? Como é que foram de final de semana? E aí, fica o super convite para vocês entrarem nesse grupo do WhatsApp e anúncios iniciais. Quem não sabe, eu tenho um canal do YouTube muito legal, com várias ferramentas, várias técnicas, vários vídeos para vocês usufruírem. Fica o super convite de vocês irem lá, sabe, receberem das técnicas diariamente. Escolhe a técnica que cria mais para ti. Eu tenho um podcast no Spotify, todos os links estão na minha bio. Tem um podcast no meu Spotify só de ferramenta, só de técnica pro teu dia a dia, para você expandir, para você se empoderar, para você transformar as coisas na tua vida. Vai lá, usufrui do podcast, faça as ferramentas, porque assim, se a gente não faz as ferramentas, a gente segue na mesma programação. As ferramentas, elas não são tudo, né? Elas não são a fonte. Eu vivo falando isso pra vocês aqui. Contudo, elas são importantes, porque a partir das técnicas a gente vai transformando a nossa mentalidade. A gente vai transformando a energia que a gente vibra e a gente vai expandindo e transformando a nossa vida. A gente vai saindo daqueles loopings automáticos de estar sempre repetindo as mesmas coisas. Então, todas essas ferramentas estão gratuitas e separadas para vocês lá. Elas são grandiosíssimas. E elas estão contribuindo para justamente vocês já começarem esse processo de transformação mesmo antes de fazerem as classes. E deixa eu falar para vocês outros recadinhos. Recadinhos clássicos nossos de início de live. Primeiro, toda vez que eu estiver falando alguma coisa que tá te transformando, nossa simbologia aqui é a borboleta. Então, às vezes, você não tem o que dizer. Às vezes, você só tá percebendo a transformação. Às vezes, as fichas estão caindo aí. Tá tudo certo. Coloca e comenta aqui na live. Coloca os nossos emojis das borboletas. Aperta os coraçõezinhos, que assim o Instagram vai espalhar essa live para mais pessoas. Vai convidar mais pessoas que já me acompanham aqui para estarem na live. E se você é das minhas, que é conector e conhece a galera e tá percebendo que tem pessoas aí para trazer para cá, envia o aviãozinho para 3, 4, 5 pessoas. Bora espalhar consciência, bora contribuir com as pessoas cada dia mais. Boas-vindas a galera que tá chegando, uma alegria receber vocês aqui. A gente tá pegando o ritmo de novo das lives, porque quinta e sexta da semana passada eu não estive com vocês, mas como eu tava falando antes, tá tudo certo. Eu coloco para o final da nossa jornada e a gente vai evoluindo. E a nossa live de hoje, ela é sobre um tema que eu acessei ontem. E até foi muito curioso isso, sabe? Porque eu até anotei aqui no meu caderno de notas. Porque às vezes as pessoas vivenciam muito isso, sabe? Elas vivenciam muito essa percepção de estar sempre acumulado de coisa. Parece que eu tenho muita coisa para resolver. Parece que eu tô cheia de coisa para resolver. Parece que eu estou cheia de atividades para estar aqui, para me movimentar, e parece que eu não vou dar conta de tanta coisa que eu tenho que olhar, tanta coisa que eu tenho que fazer. Então, eu quero bater um papo com vocês sobre isso, porque hoje é segunda-feira, hoje é início de semana, hoje nós temos um espaço de irmos além, de a gente olhar para isso na nossa semana também, de a gente mirar. Quero saber até quem é que fez a calibragem, usou o exercício, quem estava nas últimas lives e acompanhou, sexta-feira eu recomendo. Vamos fazer uma calibragem, vamos ver o que aconteceu e quantas vezes a gente faz a calibragem e a gente percebe, poxa, essa semana eu tive uma sensação de acúmulo. Essa semana que passou eu tive uma sensação de fiquei sobrecarregada. Quem aí já vivenciou isso? Quem vive isso? Quem conhece pessoas que vivem isso? Pega e convida essas pessoas para virem para a live e vamos acessar mais disso, sabe? Para que nós possamos receber algo novo, receber algo diferente, receber essa transformação.
É tão curioso, porque às vezes quando a gente tem essa sensação de eu me sinto sobrecarregada, é essa palavra que tá me vindo aqui agora, eu me sinto sobrecarregada, eu me sinto farta. Cara, você se sente com peso. Você não sente um peso? Você não sente um peso na tua vida, um peso nas tuas atividades, um peso nas coisas que você faz? Parece que você tá carregando uma tonelada com você. Você não tem essa percepção? Vamos bater um papo sobre isso? Então, assim, deixa eu colocar o título da nossa live aqui. Você está se sentindo sobrecarregada, sobrecarregado com um arroba? Justamente para dar para toda a galera. E aí, galera que chegou, como é que vocês estão? Como é que foram de final de semana? Então tá, deixa eu convidar vocês a gente começar a baixar as barreiras, então, pra gente começar a convidar o dia, a live de hoje para um novo espaço, pra gente perceber o que ela pode contribuir conosco. Vamos lá? Então, não importa onde você esteja, não importa se você tá de olhos abertos, não importa se você tá de olhos fechados, se você tá trabalhando ou não, só respira aí profundamente. Respira profundamente. Vamos começar a baixar as barreiras. Baixa as barreiras. A Fábio colocou, eu me sinto como se fosse uma obrigação. Isso aí, vamos baixar as barreiras então. Vamos baixar as barreiras, vamos ver o quanto que essa live pode contribuir com a gente. O que a gente pode acessar a partir de tudo isso? E o mais legal é que às vezes o tema vem e a gente se surpreende na jornada. Na minha última live, quarta da semana passada, eu nem imaginava o conteúdo que ia aparecer. Então vamos baixar as barreiras. Vamos baixar as barreiras. Vamos baixar as barreiras. Baixar as barreiras é quando a gente literalmente dá o comando para desistir de tudo que a gente comprou que é verdade, tudo que a gente comprou que é o jeito certo de funcionar, de tudo que a gente comprou que é a forma correta de receber, sabe? Quantas vezes a gente comprou que o certo é a gente funcionar a partir desse espaço de sobrecarga, porque assim a gente é útil. Afinal de contas, o mundo inteiro está girando numa velocidade tão grande. O mundo está girando numa velocidade tão grande, e aí? Eu tenho que mostrar serviço. Eu tenho que mostrar que eu também estou sobrecarregada. Eu tenho que mostrar que eu também estou cheia de informação e cheia de coisas para lidar. Quantas vezes a gente compra esse ponto de vista porque a gente começa a funcionar num piloto automático de como muitas pessoas ao nosso redor já compraram que é o jeito certo de ser produtivo. Quanto você comprou que, para eu ser produtiva, eu realmente preciso estar sobrecarregada. Para eu ser produtiva, eu tenho que estar cronometrada, minha agenda tem que estar lotada. Se eu não sou uma pessoa com agenda lotada, então eu não estou sendo produtiva, então eu não estou em criação. Então eu não estou multiplicando a minha vida. Vamos baixar as barreiras para tudo isso? Vamos baixando as barreiras. Tudo isso são pontos de vista que a gente vai comprando no dia a dia. Vamos baixar as barreiras. Galera que tá chegando, boas-vindas. Tá começando a nossa live baixando as barreiras. Então você pode visualizar uma muralha ao teu redor, você pode talvez até perceber essa montanha de emoções, essa montanha energética que tá ao teu redor. Sabe, esse peso energético quando eu falo sobre esse assunto que tá ao teu redor. Talvez você queira perceber, inclusive, os pontos de vista que você tá tendo. Do tipo, mas eu tenho que dar conta das coisas para os meus filhos, para minha família, para o meu marido, para minha equipe de trabalho. Do que você está aí dando conta? O que você está carregando e trazendo para a tua vida? Olhe para isso e vamos baixando as barreiras. Vai baixando as suas barreiras, vai dizendo, ok, tudo que isso é, eu desisto disso. Vai empurrando essa muralha energética para baixo da terra. Vamos baixando essas muralhas. E talvez você perceba, inclusive, no teu corpo essas intensidades. Dá o comando para que, corpinho, oi corpo, oi, vamos soltar isso, que isso saia pela planta dos nossos pés e a gente entrega para a terra. O quanto a terra pode contribuir conosco agora, que espaço gentil que nós podemos ter agora conosco, que espaço de gentileza nós podemos ser a partir dessa live, diferente, que forma diferente que a gente pode ter a partir dessa live de enxergar a nossa vida, de enxergar as escolhas das tarefas, de enxergar as escolhas da nossa rotina. Que espaço diferente a gente pode ter nessa live, a partir dessa live com tudo isso. Então baixa mais as suas barreiras. Que novo espaço de relaxamento, que novo espaço de gentileza, de nutrição nós podemos ter a partir dessa live conosco, com os nossos corpos, com a nossa vida, com as nossas atividades pessoais, profissionais. Então vai baixando as barreiras, baixa mais e empurra tudo isso para baixo da terra. Deixa isso para baixo da terra e dizer, eu desisto dessas barreiras todas aqui, deixa eu receber do espaço de relaxamento que eu sou. E talvez você queira aproveitar esse instante para expandir o teu ser em todas as direções.
na tua velocidade, do teu jeito. É só dar o comando, eu expando pra frente, pra trás, pra direita e pra esquerda, e vai percebendo como você vai ficando mais leve. E talvez eu expandir, você até queira baixar mais algumas barreiras na jornada e no caminho, tudo bem. Vai tomando conta de toda a sala que você tá, vai tomando conta e vai expandindo pra frente, pra trás, pra direita, pra esquerda, pro centro da terra, pro topo dos céus. E toma conta, expande, toma conta da tua cidade, do teu estado, na tua velocidade, vai, talvez do país onde você está. Vai, passa pelos mares, pelos oceanos, pelas cidades, recebe de todas as culturas, se espalha por todo o planeta, expande em todas as direções, para que nós possamos ser esse espaço de gentileza, de generosidade para receber mais. Obrigada por isso, e siga expandindo. E perceba que quando a gente expande, a gente fica tão mais relaxada, tão mais relaxado. E a gente pode pedir qual é o espaço que eu posso ser com a Terra agora, qual é o espaço que eu posso, receber da Terra agora. Qual é o espaço? O que eu posso aprender com a Terra agora sobre nutrição e gentileza? E siga expandindo. E perceba como é curioso isso. A gente se percebe tão mais leve e parece que as mentiras vão saindo quando a gente expande. Porque quando você expande o teu ser infinito, você está reconhecendo o ser que você é, grandioso, infinito, e você vai expandindo. E você vai percebendo que aqueles espaços de contração que antes você estava, que você chegava a estar com o teu corpo duro, vai relaxando e vai abrindo. Porque tudo que é uma mentira, quando você expande, some. E tudo que é uma verdade, aumenta. Então, quando a gente está super feliz, quando a gente está alegre, quando a gente está grato, quando a gente está na leveza, expanda mais. E você vai perceber isso expandir, isso aumentar na tua vida. Então, vamos começar? Sabe, gente, vamos começar pela terceira, quarta vez? Eu brinco com a galera quando eu começo uma classe, a gente faz as apresentações, depois a gente faz a expansão do ser infinito. Eu tô sempre dizendo, então vamos começar. Então vamos começar. Eu brinco que eu começo uma classe umas 4, 5 vezes. A live é a mesma coisa. Eu começo uma live umas 4, 5 vezes. A gente sempre começa de um jeito diferente. Então, meus amores, deixa eu comentar com vocês que esse tema apareceu pra mim. Ele apareceu pra mim ontem. E eu achei tão curioso porque fazia muito tempo que eu não acessava essa energia da sobrecarga. Essa energia de visualizar e perceber. E é curioso porque eu vivi a partir desse piloto automático. Então deixa eu trazer essa energia, porque ontem eu vivenciei uma pessoa ao meu redor funcionando assim. E eu olhei e disse, nossa, que incrível, né? E me chamou como sendo a energia da live. Eu vou falar sobre isso, deixa eu trazer isso pra galera. Vamos conversar sobre isso, vamos transformar esses espaços. Porque talvez muitas vezes a gente ainda não tenha se dado conta da onde a gente tá funcionando a partir desse jeito e a gente tá num piloto automático intenso. Então, quantas vezes você tá aí se percebendo com uma sobrecarga? Até a Fábio colocou antes na live no comentário dela, ela disse assim, como se tudo fosse uma obrigação, como se eu estivesse submetida a muitas obrigações. Quantos de vocês estão percebendo essa sensação de eu tenho que carregar muito peso? Quantos de vocês estão percebendo essa sensação de eu preciso carregar muita gente, inclusive? Eu tenho muitas atividades para fazer, eu não vou dar conta. Então, qual é o espaço que você tem? Você parece aquela pessoa que tá sempre submersa, sabe? Daí dá aquela respirada em cima da água aqui, depois desce de novo, porque você tá sempre com aquela sensação de, cara, eu tô sempre afogada, afobada em um monte de atividades. Quem aí vivencia isso? Quantas vezes a gente vivencia isso? Algumas pessoas vivenciam isso a vida inteira, o tempo inteiro, constantemente, com um jeito de funcionar. Elas acordam a partir desse espaço, elas vão dormir a partir desse espaço de noite. E alguns de nós, quando a gente vê, a gente tá funcionando assim, como se fosse algo pontual, como se fosse algo que tá ali na tua vida batendo, sabe? Como se fosse algo assim, olha, quando eu entro em determinado lugar, eu fico assim, eu funciono assim. Quando eu, por exemplo, agora na praia, eu tava na praia com a minha família e eu percebi um funcionamento muito curioso. Quando eu estava na praia, eu não conseguia parar de trabalhar. Só que eu tava na praia para tirar 4 dias de descanso. Justamente porque nós tivemos aí nossas atividades nesse último semestre. A gente disse, agora vamos comemorar, vamos dar uma relaxada. Enfim, a gente não vem aqui na praia já há algum tempo. E vamos receber dessa energia, né? E a gente chegou lá e eu passei quinta-feira resolvendo coisas da casa, ajeitando. Depois, quando eu vi sexta-feira também. Quando chegou sexta-feira, final de tarde, que eu disse pro pessoal, vocês vejam que é o piloto automático. Eu disse pra eles, cara, olha que curioso isso. Porque eu tô aqui e eu tô funcionando o tempo inteiro trabalhando. Só que eu vim pra descansar. A ideia não era fazer isso. Podemos mudar essa energia aqui agora? Aí eu fiz uma sessão de barras no meu pai,
meu pai topou receber uma sessão de barras, abriu um puta espaço na casa. Aí no sábado eu fiz facelift nele, que ele queria receber facelift, ele adora facelift, abriu um grande espaço na casa. Porque muitas vezes, quando você tá num ambiente em que as pessoas ao teu redor, elas funcionam desse jeito, elas estão sempre em atividade, porque elas se sentem produtivas a partir da atividade delas, muitas vezes você entra naquele jogo. Facilmente você entra. Então talvez você não seja uma pessoa que vive assim o tempo inteiro. Só que muitas vezes você entra no teu ambiente de trabalho, você entra na casa de pessoas íntimas, e aí quando vê, pum, você entra naquele ambiente. Por quê? Porque você se alinhou e concordou com aquela energia que ali estava predominando. Porque você de alguma forma disse assim, então pra eu me encaixar aqui é isso daqui que eu tenho que fazer. Então pra eu viver aqui é isso daqui que eu tenho que fazer. E veja, eu tô falando pra você sobre se sentir sobrecarregado, mas isso funciona pra qualquer coisa. Porque é sobre a vontade de muitas vezes se encaixar. É sobre a vontade de entrar na mesma energia de todo mundo e estar funcionando do mesmo jeito que todo mundo. E nós temos essa demanda muitas vezes de um jeito inconsciente. Porque a gente ama, porque a gente quer agradar, porque a gente se sente em dívida, o motivo que for. E aí a gente vai se alinhando com a energia das pessoas e a gente muda o que é realmente prioridade pra nós. A gente solta o que é realmente verdadeiro pra gente. Quando você vê, pum, passou um dia. No meu caso, passou um dia e meio. Ainda bem que não passou aos 4 dias. Passou só um dia e meio ali. Tá tranquilo, né? Consegui. Realmente tinha algumas coisas em pauta pra serem vistas e feitas. Só que assim, não daquela energia de temos que resolver, temos que fazer. Blá, blá, blá. Digo, parece que eu tô trabalhando num campo de batalha aqui. Eu achei que eu ia vir pra praia. Eu achei que ia vir dar uma relaxada. E vamos. Meu Deus, me colocaram ali, né? Era eu e aqueles ratinhos correndo atrás da máquina. Tudo que serve pra destruir e descriar. Ai. A Bianca colocou, eu sinto isso, eu entro muito nesse espaço de correria desatada. E eu ligo esse piloto automático. E sim, porque muitas vezes a gente é convidado a entrar. E veja, eu tô falando aqui do espaço de você se sentir sobrecarregada, em correria, cronometrada e funcionar a partir desse espaço. Você pode estar funcionando a partir desse espaço porque pra você isso é um jeito de funcionar e tem sido assim já há muito tempo. Então assim, você está presente com esse jeito, sabe, interno de estar automaticamente se programando para estar sempre funcionando assim, porque esse é o teu conceito de produtividade. É por isso que eu gosto muito quando a Access fala o seguinte: tudo que eu fui até esse instante, tudo que eu, enfim, comprei que eu sou até esse instante, todo jeito que eu comprei, que eu tenho que funcionar no meu negócio, na minha vida, na minha família, eu destruo e descrio. Todos os dias, toda a minha relação comigo mesmo eu destruo e descrio. Toda a minha relação com o meu corpo eu destruo e descrio. E a gente usa o enunciado aclarador, que é uma ferramenta que você acessa mais dentro dos cursos de Access. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode colocar no Google também enunciado aclarador, Dr. Dan Here, e ele vai explicar pra você o que é o enunciado aclarador. Mas dentro da classe de barras, você já acessa bastante de como, dentro da classe de barras de Access, você já acessa muito como usar essa ferramenta. E eu vejo ela como uma coisa grandiosíssima, porque ela me permitiu, entre outras ferramentas, como receber barras de Access, receber os processos corporais, que é grandiosíssimo, a minha presença, a minha escolha de estar em classes e olhar pra minha vida, me permitiu ver que, cara, eu não preciso funcionar de um jeito cronometrado, no meu caso, Monique, pra ser útil. Porque eu achava que porque pra mim era bonito eu dizer: e aí, Monique, como é que tá? Tô na correria. E aí, Monique, como é que tá? Tá intenso, cara, não tem tempo nem pra comer. Cara, eu tô comendo às 4 da tarde, porque assim, eu não tive nem espaço. Nossa, eu tô trabalhando das 8 às 10 da noite. Pá, assim, a minha vida tá muito corrida, sabe? Minha vida tá estressante. Por quê? Porque pra mim era bonito, pra mim era sinônimo de uma pessoa produtiva, de uma pessoa de sucesso. Então eu comprava que pessoas de sucesso tinham esse tipo de comportamento, esse jeito de funcionar. E aí o que acontece? Eu destruía, claro, minha vida de uma forma geral, porque se esse é o jeito de funcionar, no fundo isso não era verdadeiro pra mim. E aí o que acontece? Eu não queria ter aquele modelo de vida. Então tudo que tava me levando a ficar com cada dia mais sucesso, cada dia mais êxito, cada dia mais prosperidade financeira, tava desmoronando. Por quê? Porque eu tava comprando que pra eu alcançar o sucesso, o dinheiro, a prosperidade financeira, eu precisava estar exausta, eu precisava trabalhar 24 horas por dia. Eu era uma maquininha ambulante funcionando e pensando, não importa onde eu estivesse, eu pensava só em trabalho. Então aquilo pra mim era um conceito. Só que isso pra mim na época era porque eu sempre funcionava muito a partir do trabalho. Outras pessoas são assim com a família, outras pessoas adicionam em suas vidas outras atividades que não são necessariamente só trabalho, mas elas vão adicionando. E aí elas ficam com esse senso.
Por quê? Porque elas estão adicionando não pelo espaço de eu vou adicionar isso porque isso vai me trazer alegria. Elas estão adicionando essas atividades, comprando broncas muitas vezes que não são delas, trazendo compromissos que não são delas, coisas que elas têm que resolver que inclusive não são delas, para a vida delas, para elas se sentirem úteis, validadas, para elas se sentirem proveitosas, grandiosas. Ah, se eu resolver essa bronca pro meu pai, pra minha mãe, pro meu filho, bom, traz pra mim, traz que eu mato, traz que eu aguento, traz que eu carrego no peito, traz que é comigo. Vai que é tua, Tafarel, não é essa? Vai que é tua, Tafarel, e você segura as broncas tudo? Vai que é tua, Tafarel, e daí você se sente orgulhosa, sabe? Se sente orgulhosa de pegar isso pra ti e matar no peito. E aí quando você vê, você tá cansada. Parece aquela galera que tava arrastando corrente, sabe? Já viu aquela tese do arrastando corrente? Aquela pessoa que tá exausta. Então para essa nova semana, eu te convido a olhar pra tua vida. Quais são os lugares que você está se sentindo exausta? Quais são os lugares que você está se sentindo sobrecarregado? Quais são os lugares que você está se sentindo carregando peso que não é teu? Olha pra isso. Que peso você tá carregando que não é teu? Olha pra isso. Encara isso para essa semana. Porque assim, se você até hoje não tinha parado para ver isso, eu te convido a olhar. Eu te convido a olhar para que você possa pro futuro transformar. Eu te convido a olhar para que você possa agora mudar isso. Para que você possa dizer, não, só um instantinho. Eu tô funcionando por esse espaço de estar sobrecarregada, com horário cronometrado e tal, porque eu gosto. Porque é um conceito meu de vida. Eu quero seguir assim, isso tá legal pra mim, eu tô leve, tá sendo gentil comigo, tá sendo gentil com o meu corpo, tá sendo gentil com a minha saúde, tá sendo gentil pra minha vida, isso tá bacana, isso tá me levando pro lugar que eu escolho viver? Faça perguntas. Se ficar leve e expansivo, é verdadeiro. Se contrair e pesar, é uma mentira. É simples assim. Porque, por exemplo, muitas vezes eu dei classes, gente, direto. Eu chegava sexta-feira num espaço, dava classe sábado e domingo. Era corrido, era intenso, mas na segunda-feira eu tinha meu espaço de relaxamento e era leve pra mim. Agora, viver de segunda a segunda, pesando 24 horas, funcionando como uma maquininha, carregando corrente, carregando peso, era pesado. E aí eu vi que não era um espaço pontual, era um estilo de vida. Então, isso funciona pra ti a título de estilo de vida? Isso é leve pra ti. E se não for leve, quais são as áreas que você está comprando que você tem que fazer e funcionar desse jeito? Comece a se fazer essas perguntas. Comece a olhar. É a área familiar? Tem alguma coisa que eu tô carregando dos outros comigo? Tem alguma sobrecarga dos outros que eu tô comprando que é vital pra minha vida? Então eu tô trazendo isso aqui pro meu dia a dia. É isso que tá funcionando. O que é isso daqui aqui? O que eu faço com isso? Eu posso mudar isso? E se sim, como é que eu mudo isso? Essas são 4 perguntas que a gente acessa dentro de um curso de barras de Access, que fazem a nossa vida funcionar de um jeito completamente diferente. Você olha para algum cenário da tua vida que você está percebendo que está pesado e você fala, o que é isso? O que eu faço com isso? Eu posso mudar isso? E se sim, como é que eu mudo isso? E aí você começa a trabalhar em cima dessas perguntas e a consciência vai se apresentando. E é tão curioso porque quando você tá num piloto automático insano, diferente muitas vezes das pessoas que procuram as lives, que procuram consciência, que procuram os cursos, as pessoas muitas vezes estão no piloto automático insano, elas não têm disposição de olhar para o que elas estão pensando, de olhar para o que elas estão sentindo. Mas é diferente de você que tá aqui. Você que tá aqui, você tem disposição de olhar para o que você pensa, você tem disposição de olhar para o que você tá sentindo, para o que você tá se emocionando, você tem disposição de olhar para a tua vida, de criar algo diferente. Então o que eu tô trazendo para ti é um exercício, para que você possa se ouvir, para que você possa se enxergar, para que você possa ter consciência sobre as escolhas que você tá fazendo. Talvez as pessoas ao teu redor que não estejam interessadas em expansão de consciência, elas não vão conseguir olhar para isso, mas você vai. E quando você consegue olhar para algo, você consegue dizer não. Se isso não funciona pra ti, alguém vem e te deposita uma atividade que você sabe que tá pesada pra você, que a pessoa dá conta, que a pessoa consegue encaminhar, mas antes você tava comprando e carregando tudo como uma obrigação tua. Agora que você olhou pra isso e viu que isso não funciona pra ti, você pode simplesmente sentar, conversar e dizer, olha, agora não funciona mais pra mim eu carregar esse peso não é meu. Não cumpre a mim fazer essas atividades. Você tem total capacidade de exercer, eu não espero mais essa validação agora da pessoa e eu entrego para ela as atividades que cumpre a ela fazer. Eu entrego para ela as coisas que cumpre a ela muitas vezes lidar e não você. E isso era um dos aspectos que eu percebia, tanto que minha empresa era extremamente eu era extremamente centralizadora. Tudo passava por mim.
Não tinha, assim, uma pluma que não passasse por mim. Por quê? Porque eu não queria deixar ir. Então eu pegava tudo. Eu não confiava, no meu caso, também nas pessoas. Eu não confiava que elas fariam bem. Eu não olhava pro lado grandioso das pessoas. Hoje não. Hoje pouquíssimas coisas. Tanto que eu passo dias, às vezes, fora. Eu passo uma semana, às vezes, fora e as coisas estão andando. Por quê? Porque hoje eu sei que as pessoas são grandiosas em cada um no seu departamento, eu sei exatamente o que cada uma está fazendo dentro das suas atividades, no sentido do que elas podem e elas têm liberdade de exercer. E eu confio que elas vão entregar. Porque hoje eu tenho uma forma diferente de ser. Eu não mais centralizo para mostrar que eu sou produtiva, para mostrar que eu sou a boazona, para mostrar que eu sou a dona rainha do pedaço. Não, agora eu soltei, porque eu vi que aquilo não estava funcionando. Se eu tinha funcionários, eu tinha uma equipe, eu tinha colaboradores, eu tinha parceiros e cada um deles estavam dispostos a fazer a sua parte se eu permitisse. Eles não estavam se negando, era eu que não estava aceitando receber. Então, o que é que você pode olhar na tua vida e hoje que vai te deixar tão mais suave, tão mais leve, para você perceber o que realmente é relevante para você? Porque daí entra a próxima etapa. Uma vez que você olha para isso, que você vem sentindo que tá pesado, que você vem sentindo carregando essa corrente contigo, essa sensação de sobrecarga, uma vez que você olha para isso, então, deixa eu olhar para isso daqui. Ok, o que é isso aqui? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? E se sim, como é que eu mudo isso? Aí você começa a fazer essas perguntas. O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? E sim, como é que eu mudo isso? E uma vez que você começa a olhar para esse cenário, começa a fazer essas 4 perguntas, as consciências vão vir, porque as perguntas te trazem consciência. Eu já vou ler os comentários. Mas se você estiver te transformando, coloca as borboletas aqui, deixa eu perceber o quanto esse conteúdo está contribuindo contigo. E aí é muito curioso, porque aí as consciências vão aparecendo. E aí você vai ter a disposição de realmente começar a olhar para o que é verdadeiro para você. E tem uma pergunta que eu acho muito grandiosa, que é o que é relevante para mim? O que é prioridade para mim? Veja, tudo que você colocou a tua energia nos últimos 7 dias, a título de pensamentos, a título de emoções, tudo que você se dedicou energeticamente, tudo que você depositou a tua energia nutritiva, generativa, são as tuas prioridades. São as tuas prioridades, é ali que você tem colocado. Então, assim, aquilo ali realmente é a tua prioridade de vida? Aquilo ali que você está realmente depositando a tua energia nutritiva e generativa, aquilo de verdade é a tua prioridade de viver? Aquilo de verdade é o que vai criar mais pra ti? Ou aquilo ali é só uma distração? Ou aquilo ali é só pra dizer que eu tô cumprindo tabela? Ou aquilo ali é só pra você agradar os outros, mas no fundo não contribui em nada? Ou aquilo ali é pra você resolver treta dos outros que você sequer pode resolver, porque cumpre a pessoa tomar a iniciativa e ter o livre-arbítrio dela de transformar? Então, assim, esteja presente com isso. Esteja presente com essas 2 formas de olhar e de se perguntar, né? Olhe para essa sobrecarga, olhe para esse peso. O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? E se sim, como é que eu mudo isso? Olhe para essa sobrecarga e veja as origens, veja as escolhas que você está fazendo que estão criando isso. É um modo de funcionar meu? Eu tô criando isso porque eu estou pontualmente em algum lugar que tá me chamando e dessa forma, com quem eu tô me alinhando para funcionar assim. Eu posso continuar me alinhando, mas eu posso escolher diferente. Que foi o que aconteceu comigo sexta-feira. Eu olhei e disse, não, só um instantinho, eu não vim pra praia pra ficar funcionando desse jeito. Peraí, o que eu tenho que fazer aqui? O que é isso? O que eu faço com isso? Eu posso mudar isso? Aí me veio, corre barras de alguém. Eu perguntei, alguém aí topa receber uma sessão de barras? Aí meu pai disse, eu quero. Vamos. Aí eu apliquei barras nele, o espaço abriu. Minha cunhada e meu irmão falaram pra mim, nossa, como ficou mais suave. Parece que a gente saiu daquele espaço de correria que a gente tava. Eles perceberam. E isso que eu nem expressei, eu só tava percebendo o quanto eu tava me sentindo trabalhando lá. Por quê? Porque eu estava ali naquele espaço, de alguma forma a energia das pessoas todas combinadas ali estavam naquele clima, e eu entrei naquele clima daí. E aí, pra mudar isso, fiz uma sessão de barras e realmente abriu espaço. Era o que se requeria naquele instante. Pode ser que pra ti, no teu cenário, seja outra coisa. A consciência vai vir, é só você pedir. O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como é que eu mudo isso? Por isso que o Gary fala que essas 4 perguntas fazem a gente criar a nossa vida em uma ótica completamente diferente. Porque a maior parte das pessoas não faz perguntas. Se fosse outras pessoas, estaria vivendo, isso daí teria passado os 4 dias naquela função. De repente teria dado uma treta, brigado em família, né? Isso que é minha família e eu, a gente brinca, que a gente que nem a grande família, toca, meu irmão até de vez em quando canta aquela musiquinha. Olha, minha família é muito unida.
Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família, eu também quero catucar. Mas se fosse outro momento, de repente tinha dado até treta passado naquela energia 4 dias. Imagina, todo mundo junto na mesma casa, grudadinho, que delícia. Então nós precisamos estar presentes, por isso que quando o Gary traz dentro da classe de barras, dizendo assim, cara, se você faz essas 4 perguntas, você cria a tua vida sob uma dinâmica completamente diferente. A maior parte das pessoas não faz perguntas, a maior parte das pessoas vive no piloto automático sem perceber o que estão pensando, o que estão sentindo, o que estão fazendo, por que estão fazendo aquilo, por que elas estão ali naquele espaço, o que está levando elas naquela direção. Então, adicione mais dessas 4 perguntas na tua vida para olhar para esse espaço. Se você quiser, anote. São exercícios. O teu espaço de se reconhecer, o teu espaço de ouvir, o teu espaço de olhar pra você, o teu espaço de transformação, ele é só tu contigo mesmo. É um espaço de ouvir, de te ouvir, de se reconhecer. Então anote, se perceba. Tá bom, beleza? Tô funcionando aqui a partir desses padrões. Tá sendo pontualmente numa área X, tá sendo pontualmente com algumas pessoas Y ou não. Esse é o meu jeito de funcionar. Escolho seguir assim, sim ou não? Não escolho seguir assim, vou mudar. Beleza. Aí você vai entrar para um outro padrão de pergunta, que é o seguinte: o que é prioridade para mim? O que é prioridade para minha vida? O que eu realmente quero priorizar? O que eu realmente quero tornar relevante? O que de verdade é relevante para mim? Se não for relevante para você, solte. Se não é relevante para você, solte. O que é relevante para mim? É relevante para mim me preocupar com essa questão de terceiros? É relevante para mim? É relevante para mim comprar a briga do outro? É relevante para mim? Isso vai contribuir com a minha vida? É relevante para mim ficar pensando nessas coisas, agindo nessa direção? É relevante para mim ter uma rotina tão cronometrada assim? Isso é relevante? Isso realmente está me levando na direção da vida que eu escolho viver? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? É simples. Ficar leve é uma verdade. Pesa é uma mentira. Mesmo não, se ficar leve, é uma verdade. Mesmo sim, se pesar, é uma mentira. Percebe? Então, assim, fiquem conscientes com isso. Façam essa pergunta e comecem a anotar as prioridades de vocês. Eu tenho post-its na minha casa, gente, bem na entrada da minha casa, em que estão anotadas minhas 10 prioridades. Durante uma semana, por exemplo, agora vai começar essa semana, dentro da minha agenda, eu tenho um espaço para as 10 prioridades acontecerem. Não necessariamente elas vão acontecer no horário que eu coloquei, mas ali tem um lembrete, tá na minha prioridade. Eu trabalhei nisso hoje, fui chamado nisso hoje. Ah, não me chamou hoje, beleza, mas ela tá no meu radar, tá no meu foco. Eu tô com atenção naquilo ali. A minha atenção está presente com aquilo. Então, assim, isso é relevante pra mim. Tá dentro da minha linha de prioridade. Vai levar pra vida que eu escolho viver cada dia mais. Beleza? Então, eu tenho um espaço na minha agenda pra trabalhar aqueles assuntos. São pelo menos 10 projetos que eu tenho em andamento. Então eu tenho espaço durante a semana. Aí na última semana, por exemplo, eu trabalhei os 10 projetos? Não trabalhei. Aí eu olhei e disse, bom, na minha calibragem da última semana, eu olhei e disse, não, meus 10 projetos eu não trabalhei. Eu não toquei em 5 deles. Então essa semana agora eu vou olhar e vou perguntar o que requer da minha atenção essa semana. Vocês estão requerendo a minha atenção? Porque às vezes de repente eu não toquei porque não estava requerendo. Tá bom, tudo bem, tá tudo certo. Agora, estava requerendo de repente e eu não ouvi os sussurros para dar atenção a isso. Eu não implementei, eu não coloquei meu toque, eu não coloquei a minha energia. Percebe? Então deixa eu colocar a minha energia aqui, deixa eu colocar o meu toque aqui, deixa eu me dedicar para isso. Então, por exemplo, a minha agenda amanhã de manhã tá fechada para trabalhar em alguns desses aspectos, para olhar para isso, para mover isso. Que semana passada eu não ouvi os sussurros, então eu vou tratar de ouvi-los e adicionar aqui. E aí, por quê? Porque isso é relevante para mim, isso é importante para mim. Não adianta eu ficar só atendendo as demandas externas. Quantas vezes a gente fica funcionando, atendendo as demandas externas, por isso que a gente percebe o peso da sobrecarga. Por isso que a gente percebe o peso daquele piloto automático funcionando, do cronometrado, da dureza. Por isso, porque muitas vezes você também está atendendo demandas externas que não são tuas. Que sequer você tinha que estar metendo teu bedelho ali, baby. E aí você não está olhando para o que é relevante e prioridade na tua vida. Você está deixando de lado. E aí o teu ser sabe. Pro teu ser pesa. Pro teu corpo pesa. Então lembra, tudo que é pesado é uma mentira. E quem vive de mentiras não pode receber. O que isso quer dizer? Você não recebe consciência, você não recebe transformação energética, você não recebe os pedidos que você está tendo. Você não recebe. Porque é uma mentira para você, então você não permite receber.
Tá cheio também de barreiras ali. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui, que eu acho que a galera colocou comentários e eu não vi. A Fábio colocou que ela exercia 3 funções da empresa, financeira, RH e compras. Super sobrecarregada. Mas eu tinha o ganho secundário de achar que eu era competente. Yes. Exatamente isso. Eu pegava as bombas pra resolver porque eu me sentia foda. Yes, exatamente. Quantas vezes a gente compra isso? Então, seja brutalmente honesto com você agora. Eu te convido para fazer esse exercício, essa dinâmica, antes da segunda parte da nossa segunda-feira. Eu te convido a fazer esse exercício, essa dinâmica, para você poder olhar e ter com essa honestidade uma verdade para você encarar a tua semana de um jeito diferente. Uma honestidade para você encarar a tua semana e as tuas escolhas de um jeito completamente teu, completamente verdadeiro. Quando chegar na tua calibragem lá da sexta-feira, quando você for olhar tudo que você criou essa semana, tudo que você colocou a tua energia essa semana, e aí você olhou e disse assim, poxa, eu tinha prioridade nesses, 5 projetos. Hoje é minha prioridade, são 5 projetos. E eu coloquei minha energia ao longo disso, eu fiz avançar, eu fiz andar, eu fiz acontecer. Eu não deixei ninguém me distrair, eu não deixei sensação nenhuma me distrair. Ótimo, maravilha. Como pode melhorar ainda mais? Como posso ter mais disso ainda mais? Percebe? E aí você está instituindo aquilo que é verdadeiro para você. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Deixa eu ver as borboletas aqui. E é muito curioso porque quando isso aconteceu comigo na sexta-feira, poxa, eu sabia o porquê que eu tinha ido pra praia. Eu tinha ido pra praia pra descansar, pra curtir minha família, pra ter um bom espaço, pra curtir a casa, pra caminhar, sabe? Pra receber daquele condomínio que eu amo, pra receber da energia daquele lugar que eu adoro. E eu não tinha feito isso. Eu não tinha feito. E eu sabia que aquilo ali que estava acontecendo não era relevante pra mim. Aquilo não era prioridade pra mim. Então, cumprir a mim em fazer algo diferente. Faça escolhas. Tuas escolhas criam. Não é à toa que a gente fala o tempo inteiro. Tuas escolhas criam. As escolhas energéticas, as escolhas de pensamentos que você se alinha, as escolhas de emoções e pensamentos que você também rejeita e reage, tudo isso cria. Vai criar o que é relevante e prioridade para você? Ou não? Por isso que estar na pergunta o tempo inteiro é tão grandioso. Por isso que eu sou tão grata. Eu sou muito grata. Eu tava até falando pra Jade, não tô muito feliz. Tá? A gente tava ontem trocando processos corporais. Ontem eu recebi MTVSS, porque domingo eu vou facilitar MTVSS em São Paulo. Um processo corporal grandiosíssimo, viu? Pra transformar qualquer coisa no nosso corpo. MTVSS é um processo corporal longo, pro corpo inteiro. Eu vou facilitar ele em São Paulo no domingo de manhã. E de tarde a gente vai ter facelift de Axis, que daí é pra gente trabalhar questões de aparência, críticas e julgamentos que a gente tem sobre o nosso corpo, e a gente dissolver isso pra gente se empoderar e expandir a nossa autoestima. E aí eu tava lá trocando MTVSS com a Jadina ontem, recebendo esse processo, e falei pra ela, cara, como é espetacular a gente poder perceber que cada uma das ferramentas, quando você usa elas na tua vida, sabe, sobre o poder da pergunta, qual é a ferramenta que vai criar pra mim aqui agora? E pum, cai a ferramenta e você usa. Você tem uma maleta de técnicas pra você exercer. E na hora que você pergunta, ela aparece. E você também tem a disposição de ficar sempre presente com o que você tá vivendo, com as coisas que estão acontecendo ao teu redor. Como isso muda a nossa vida. Como a gente é capaz de transformar tudo muito mais rápido. Se tinha coisas que antes talvez você fosse viver 4, 5 dias, uma semana, um mês, um ano, hoje você às vezes vive horas. Às vezes você vive segundos e você transforma. Porque teu estado de presença tá tão diferente. Porque teu estado de consciência tá tão diferente. Isso é a jornada. Sabe, então, tem algumas pessoas às vezes se cobram muito pelos resultados, algumas pessoas às vezes se cobram muito, sabe, por ter tudo imediatamente. Ah, porque as técnicas têm que mudar tudo imediatamente. Calma, você tá passando pelo processo de transformação. Você tá passando. Cada vez que você usa uma ferramenta, é uma nova escolha que você tá fazendo. Cada vez que você usa uma técnica pra tua vida, pra você estar mais presente, pra você se perceber, pra você se escutar, pra você se reconhecer, pra você transformar, você tá fazendo um pedido pro universo. Cada vez você tá fazendo um pedido. Você tá se transformando. Hoje mesmo, eu tava falando até pra minha família, né? E até tá aí uma dica pra vocês fazerem essa semana antes de dormir, pra quem ainda não faz, né? Eu sempre hoje durmo falando o mantra de Access Consciousness, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? Então eu acordo falando o mantra e vou dormir pensando no mantra. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E por que eu faço isso? Eu faço isso para reprogramar o meu inconsciente.
Porque nos lugares em que o meu inconsciente entende que tudo na vida vem a mim com sobrecarga, com peso, de forma cronometrada, dura, é complicado, né, gente? Então daí pra transformar meu inconsciente, eu uso o mantra que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu amo esse mantra de Access Consciousness e eu durmo com ele. E eu tava falando pro pessoal, digo, olha que incrível, né? Porque antes de eu usar essas ferramentas, antes de eu ter consciência do poder que é você acordar com as tuas ondas cerebrais reduzidas e já dar induções pro teu inconsciente e dormir dando induções pro teu inconsciente, antes de eu estudar isso lá em 2018, 2019, muito antes disso, eu já tinha essa clareza. Então teve uma vez que teve uma mulher que ajuizou uma reclamatória trabalhista contra a gente aqui na empresa, né? Isso já fazem alguns anos. E na época eu não usava ferramenta nenhuma. Na época era dureza total, né? Era vamos que vamos. Na época era sobrecarga, produtividade, vamos que vamos, né? Eu não usava ferramenta nenhuma. Porém, aquilo me magoou, aquilo me deixou chateada, porque aquilo não era devido, sabe? E aí eu ia dormir, aquilo me incomodava. Sabe o que eu fazia? Eu ia dormir assim, ó. Eu dormia imaginando a sentença do juiz, pensando: julgo improcedente essa causa, julgo improcedente essa causa, julgo improcedente. Eu lembro quando chegou o dia da audiência, eu acordei super bem, feliz, tinha dormido super bem. Cheguei lá no dia da audiência, a audiência foi um fiasco, eu consegui desfazer todas as testemunhas dela, mostrei todas as testemunhas, elas eram questionáveis porque eram amigas, levei fotos, enfim, eu tinha todo o material, foi maravilhoso. E aí eu cheguei em casa e disse pra minha família, ó, ganhei uma ação e segui dormindo. Julgo improcedente, eu pensava naquilo, vou dizer, aquilo me incomodou tanto que eu juro que pra vocês que eu acho que eu pensava naquilo pelo menos uma vez na semana. E aí não deu outra. A decisão apareceu, julgo improcedente. Vejam, naquela época eu não tinha noção do poder que a gente tem de indução do nosso inconsciente. Eu não tinha essa noção. Eu não tinha noção do poder de escolha da criação da nossa realidade. Eu não tinha. Só que eu ia dormir pensando naquilo porque o meu ser sabia. Então eu sabia que aquilo funcionava de alguma forma. Agora me pergunta se eu usei para outras coisas na minha vida. Não usei para outras coisas na minha vida. Fui descobrir lá em 2018 as técnicas. Comecei a usar isso depois em diante, de 2018 em diante. Né? Daí com uma forma mais presente. Mas cada ferramenta que você usa, de alguma forma, tá um tiquezinho. Aí eu disse pra eles, poxa, naquela época, quando eu usei de ir dormir pensando naquilo e aquilo aconteceu na minha vida exatamente como eu tava imaginando, exatamente como eu tava pedindo e reverberando, né? Aquilo já criou uma transformação em mim. Depois que eu acessei as ferramentas, que eu descobri o poder de ir dormir pensando nas coisas como você quer, de reprogramar o teu inconsciente, fez total sentido. Eu lembro daquela cena. Eu lembro do poder do meu pensamento naquele momento. Eu lembro do poder das emoções, de todos os meus pedidos naquele momento. Então, o que você pode fazer, se você escolhe mudar o teu padrão, por exemplo, de funcionamento... Boas-vindas, galera! E aí, Ana, que saudades, meu amor! Boas-vindas, a galera que entrou agora. Se você escolhe mudar o teu padrão de funcionamento, outra coisa que você pode fazer, além das perguntas, é ir dormir se reprogramando. Então, assim, se eu já estou funcionando a partir da sobrecarga, se eu funciono a partir do peso, se eu tô com várias áreas da minha vida que estão, assim, doloridas e não tá funcionando pra você, vá dormir, olha para essas áreas e você pode usar as afirmações, que eu já trouxe aqui inclusive numa live minha, explicando as afirmações, que é uma técnica maravilhosa também. Você pode olhar para aquela área da tua vida fluindo com mais facilidade, com fluidez, com leveza. Então você pode já falar no passado. Por que minha vida flui com tanta leveza? Por que os meus compromissos, todas as minhas atividades fluem com tanta facilidade? Por que o universo me ampara de um jeito tão único e me dá cobertura para todas as coisas serem resolvidas, sabe, com leveza, com facilidade, com fluidez na minha vida? Sabe, você vai dormindo pensando nisso. Porque a maior parte das pessoas nem sequer reflete o quanto, quando ela vai dormir pensando nos problemas, nos compromissos do dia seguinte como um peso, no cronômetro do dia seguinte que ela vai ter que cumprir como algo complicado, como uma obrigação, como uma corrente a carregar, a maior parte das pessoas nem imagina que ela tá criando mais daquilo pra vida dela. Ela tá criando mais peso, mais sobrecarga, mais justificativa pro universo entregar mais daquilo pra vida dela.
Porque muitas vezes é assim, né? Você não se prepara num ritual noturno. Você não tem um ritual de parar, de respirar, de ter o teu momento, de fechar tua noite, de desacelerar, de, sabe, meditar nas coisas que você deseja. Ah, pergunta aí pro povo, geralmente, como é que o povo vai dormir. Geralmente o povo vai dormir olhando uma televisão, vendo um filme horrível, vendo notícia, né? Ou pensando no que ele entende que são os problemas da vida dele, nas coisas que ele tem que resolver amanhã e vai criando mais disso. Então inclua na tua vida também uma técnica noturna. Um ritual noturno, algo que vai te trazer leveza, algo que vai trazer a contribuição para quê? Para você simplesmente soltar isso que não tá funcionando para ti, seja a área que for. Hoje aqui a gente falou sobre sobrecarga, mas como seria você usar isso essa semana e perceber o que isso cria na tua vida? Usa por uma semana, usa por 2 semanas, usa por um mês. E percebe o que isso cria na tua vida. Essa situação que eu contei pra vocês, eu devo ter usado essa técnica não todos os dias, mas eu usei essa técnica muitos dias por alguns meses até a sentença sair, né? Até a sentença sair. Tu vê, eu não fiz de novo, podia ter feito de novo, não fiz, né? Agora eu sei, agora eu faço. Hoje eu uso um mantra, hoje quando tem coisas que eu quero, eu olho e agradeço, como já tendo, e já me imagino ali, e vou dormir nessa autoindução. É a tua escolha, é a tua vida, é a tua forma de funcionar. Se você escolhe funcionar em um espaço diferente, use as ferramentas a teu favor. Dia e noite, sim. Seja a ferramenta ambulante, né? Seja você a fonte, seja você essa energia, né? Então, assim, esse é um convite que eu quero trazer para vocês, assim, para esse nosso início de semana. E se a gente não funcionar a partir da correria? E se a gente não funcionar a partir de eu preciso ser altamente produtiva, insanamente compromissada para que então eu seja útil nessa sociedade? E se a gente funcionar do tipo, na minha vida as coisas fluem com bastante facilidade, e olha só como as coisas aconteceram, e olha só como as coisas estão florindo, e olha só como eu tô próspera. E olha só como as coisas estão acontecendo. E olha quanta gente grandiosa aparecendo ao meu redor. E olha como o universo me dá cobertura, né? E se a gente flui e tem uma vida realmente com um sorriso no rosto, com um sorriso no coração, tendo resultados, sem ter que provar que a gente é valioso pela quantidade de coisas que a gente faz ou pela quantidade de peso que a gente carrega. Tudo que isso é, vamos destruir e criar. Né? Então é só a gente se programar de um jeito diferente. E se para você for simples e fácil, aproveite e adicione também sessões de barras de axis na tua vida. Adicione sessões de processos corporais na tua vida. Eles criam de um jeito grandioso. Eles criam de um jeito absurdo. É maravilhoso o que eles podem criar. Então fez sentido isso para vocês, gente? O que eu trouxe para vocês aqui contribuiu com vocês hoje? Eu vou deixar essa live salva. E assim, se você percebe que ela pode contribuir com alguém que tá reclamando de alguma coisa, que não consegue alguma coisa, né? Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha, e ela falando, quero tanto comprar minha casa. Cara, vai dormir pensando na tua casa. Vai dormir pensando na tua casa pronta. Vai dormir pensando na tua casa quitada. Vai dormir agradecendo pelo teu outro imóvel vendido, sabe? Adiciona isso na tua vida. Não fique parada esperando as coisas acontecerem aleatoriamente, sabe? Não fique parada simplesmente ali murmurando, dizendo que as coisas não acontecem, vivendo mais do mesmo todos os dias. Tome você a iniciativa que se requer. Ser minha amiga de vez em quando é tomar umas lapadas na cara. Mas eu tenho amigas que fazem isso tudo também, então tá tudo bem, tá tudo certo. Então assim, sabe, é esse espaço de a gente realmente escolher algo pra gente maior e melhor. Então eu convido vocês para essas ferramentas essa semana. Entrem na pergunta, olhem, lembrem-se que se escutar é um poder gigantesco. Lembrem-se de olhar, de serem brutalmente honestos com você essa semana. E depois disso, eu trouxe perguntas para vocês sobre relevância e prioridade. E adicionem esse exercício noturno. Adicionem esse exercício noturno porque ele vai mudar muita coisa na vida de vocês. Vai ser extraordinário. E depois venham me contar porque eu amo receber. Tá? E se essa live contribuiu contigo, depois vou deixar ela salva, deixa teu comentário ali, comenta o que se caiu de ficha, comenta as contribuições que foram, envia para outras pessoas, compartilha nos stories e vamos que vamos. Algumas notícias para vocês. Enquanto isso, quem tiver perguntas, mandem as perguntas. Mandem as perguntas. Fico feliz que vocês gostaram aí do conteúdo da live. Deixa eu comentar com vocês. Eu tô chegando em São Paulo agora, no dia 9 de julho, domingo. Vamos ter facelift de Axis com as novas energias de 2023. Então, quem tiver interesse em vir repetir a classe ou fazer a classe em São Paulo, domingo de tarde, teremos facelift de Axis em São Paulo. E de manhã, eu vou facilitar a MTV SS.
que é um processo corporal grandiosíssimo, que aí quem não fez classes ainda pode vir, não tem pré-requisito nenhuma das duas classes. E o MTVSS ele pode ser trabalhado em todo o corpo, contribui com o teu sistema imunológico, contribui para o teu corpo ter a forma que ele veio para ter, sabe? Contribui com várias questões, assim, de saúde. Então, fica o super convite aí, a galera que tiver interesse. Muitas pessoas que já atuam, de repente, com massoterapia, outros atendimentos aí, gostariam de adicionar MTVSS. É um processo corporal maravilhoso para isso. E quarta-feira a gente vai ter em Porto Alegre um processo corporal incrível que se chama A Lenda de Eldorado, tá? Eu tô com a última vaga para esse processo corporal na quarta noite. E ele vem para trabalhar a energia do ouro. Ele vem pra gente dissolver os pontos de vista que a gente tem com o ouro. E ele vem para tornar os nossos corpos com as mesmas características do ouro. Durabilidade, flexibilidade, enfim, sustentabilidade, né? E o nosso corpo é muito incrível porque eu recebi feedbacks lindos sobre o Eldorado das meninas da última classe. E uma delas falou pra mim assim: Monique, as pessoas que estão recebendo esse processo corporal estão se sentindo muito mais vibrantes. Porque o processo corporal de Eldorado trabalha questões de envelhecimento. É muito bom para as pessoas que têm dores nas costas. Então ele tem todo esse olhar, tá? Eu super convido vocês. Estou com a última vaga agora para o Eldorado em Porto Alegre. E teremos o processo corporal de Eldorado também no Rio de Janeiro, tá? Então, no Rio de Janeiro, nós vamos ter no dia 22 a classe do processo corporal de Eldorado pela manhã e teremos facelift energético também, tá? E vamos ter no Rio de Janeiro também, em julho agora, barras de Axis. Então, quem tiver interesse nessas classes, me chama no direct, a gente vai estar organizando as inscrições. Nem todos os links estão na bio, então você me chama no direct que eu passo as informações pra vocês, tá bom? Gente, eu quero agradecer pra vocês, desejar uma linda semana e dizer que amanhã, 12h30, eu vou estar em live com vocês aqui. Quinta e sexta eu estarei indo pra São Paulo. Eu vou fazer em São Paulo um curso maravilhoso com a Helene Biassi. Vocês sabem, né? Que eu tô encantada com a terapia multidimensional pelo coração. Cara, que técnica de cura. Eu tô fazendo atendimentos individuais, os atendimentos são todos à distância. Se você escolher receber, é algo assim, eu tô amando os depoimentos. Deixei até uns depoimentos pra vocês verem ali nos destaques. Tá lindo, lindo. E eu vou ir fazer um curso com ela, que é um curso de canalização e recursos extrasensoriais, tá? Então, quinta, sexta e sábado estarei em Sorocaba fazendo esses cursos. Daí, domingo, eu vou pra capital, então, facilitar as classes. Estou muito feliz e grata. Depois, eu vou curtir Limeira com a minha amiga Juanita. Então, teremos live essa semana, na quinta e na sexta, provavelmente em horários diferentes de 12h30. Mas hoje, amanhã e quarta-feira, estarei com vocês aqui 12h30, tá bom? Aguardo vocês amanhã. Desejo uma linda segunda-feira. E eu acho que vocês ainda têm um espaço para olhar para os pontos e os exercícios que eu deixei para vocês aqui hoje, tá? Procurem ver para já fazer essa semana com um olhar diferente, caso vocês estejam passando pelo tema que eu passei aqui na live, tá? Beijo, amores! Nos vemos amanhã!